sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. Eu sou Carmen Achuti e junto comigo, Pedro Toigo Monteiro, tanatopraxista e também designer de calçados. Tu viu que agora eu coloquei no segundo plano, O segundo plano, aos poucos, vai saindo assim. A doutora Soninha Machado, que é especialista em estética, e Eliane Palma, especialista em moda. Gente, somos um grupinho aqui que tem uma bagagem muito grande e muita história para contar. E hoje o nosso assunto com certeza vai ser dedicado a muita gente, né? É verdade. Quem é que não conhece aquele ditado? Uma mão lava a outra. Todo mundo, não é? Mas e quando é a vez da gente estender a mão, ou de alguém estender a mão pra gente e a água acabou? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Todo mundo tem uma história, né? Pois é, todo mundo tem uma história com isso. Vocês têm alguma história com isso, gente? Eu tenho várias. Eu também tenho várias, assim. É que, na real, tem que ver em que momento que a gente é tratado como prioridade, né? Então, no momento que, por exemplo, eu vejo... Eu não sei se é porque eu tenho amigos muito novos e são dois opostos. Tem os amigos da minha infância, que são amigos até hoje, que nivelam de idade, e eu tenho os meus amigos mais velhos, que são um pouco mais leais, parece, assim, porque eu vejo que a galera mais jovem é tratada como gosta de ser tratada como prioridade, mas daí na hora, na não sua vez ninguém, ali, não prioriza. Eu tenho essa impressão também. Mas é uma coisa mais novos, dos jovens, assim, eu acho que sei são lá. mais dos jovens. Não, mas tem muita gente mais madura, mais experiente, que Sim, tem sim. não deu, não tive tempo, que arruma uma desculpa na hora que a gente precisa, não é? E quando eles precisam, eles querem que tu esteja inteiro. Exato. Lá para eles, não é? Mas não tem que estar. Eu acho que essa que é a questão. Tem que mas daí a gente faz o que com a culpa? Porque tem pessoas... Eu não tenho culpa nesse aspecto. Mas tem pessoas, não é, gente, que... Tem muita gente que faz uma mão lava a outra e que já faz esperando alguma coisa em troca. Mas tem pessoas que fazem porque é delas. Nosso temperamento é esse. É esse. De estar disponível e fazer. Então... depende muito essa de uma mão lavar a outra e quando sentir falta na hora que a gente precisa, da expectativa que a gente tem em relação às pessoas. Mas eu assim, não tenho muita expectativa, então não me frustro tanto, mas por exemplo, sabe? Lili, tu pega e tu faz uma vez, aí na hora de chegar a tua vez ali acabou a água, né? A pessoa não é recíproco. E se a gente faz de novo, quem tá errado somos nós. Exatamente. Porque a gente daí tá querendo tomar e tem gente que curte tomar, entendeu? Mas pra se vitimizar também, né? Tem isso. Mas também acontece, gente, de tu não te dar conta. Sim. Né? Porque muitas vezes tu tu vai dando por anos a fio e tu nem te dá conta que tu deu tanto. Tu nem te dá conta que aquela relação é unilateral. Tu acha que realmente estão fazendo um pelo outro. Eu tô até usando assim um exemplo que eu vivi. Eu vivi Isso principalmente em família, né? A gente faz isso. Mas com certeza. Eu fiz muito isso. E eu acho assim, eu teria uma coleção de pessoas, poderia até fazer uma dedicatória nesse programa. No final, espere até o final, ela vai fazer os créditos, vai subir os créditos e vai estar uma lista. Mas família é muito comum que isso aconteça. Acho que é mais comum até do que em qualquer situação, né? Mas em amizade, tu te entregar com toda a lealdade, não é? Amigo mesmo. E daí, na hora que tu precisa, é que tu vê que não é bem assim. É também o outro ditado, não é? Quando a praia tá cheia, quando tem sol, a praia tá cheia, né? E quando a gente precisa mesmo, tu te vê muito sozinho. Sabe que eu tenho isso muito no campo profissional, né? Eu tava abrindo a boca para dizer isso. Eu tenho uma rede de relacionamento muito boa, muita confiabilidade. Então, quando as pessoas precisam, Soninha valida, sabe? Agora, quando tu precisa de uma validação, nossa, parece assim que tu tá... E outra assim que eu passei muito, hoje eu já sou mais seletiva, é a amizade de mão única, sabe? Sim. Eu sou uma pessoa que sou amiga dos meus amigos, mas nem todos os meus amigos eram meus amigos, sabe? Mas e a hoje, gente vai graças a Deus, assim, eu aprendi a fazer essa seleção. E no campo profissional hoje,
não valido mais trabalho dos É outros. isso aí. Não valido Bah, mais. que loucura, eu tava abrindo a boca para falar e bem na hora tu disse que eu ia dizer também do lado profissional que vou dar um exemplo, Sim, eu já eu tive. tô falando em todos os âmbitos, Não, sim, é. pessoais e profissionais. Mas profissional, assim, ó, não é nenhuma questão de validar. No meu caso, eu nunca passei por isso, mas era às vezes alguma coisa com fornecedor, por exemplo. Uma eu tive indicação, algo, né? às vezes assim, ó, por exemplo, eu tenho muito fornecedor que chegava para mim e dizia, ó, tô mal de produção, não quer produzir vamos produzir um pouco, né? Daí eu ia lá, produzia, Sim, fazia pra dar uma tudo força. para dar uma força, aí chegava uma outra produção maior, de uma empresa maior, os caras não me entregavam, porque eu já tinha pago, Botava eu na tomava, frente. então tinha muito disso, sabe? E eu tive muito problema com isso, com sociedade também, que só eu era completamente Só teu unilateral. trabalho. Mais de trabalho de... Burocrático. Não, físico mesmo, Braçal. braçal, um trabalho mais braçal. É. Então, por exemplo, sei lá, estourou um cano, tem que chamar o encanador da loja. Tem que fazer não sei o que, tem que trocar a lâmpada. Estragou a porta automática. E a outra porta lá com eletrônica também não está funcionando. Isso, aquilo. Mas acontece com a gente porque a gente faz acontecer. Isso que eu ia Mas dizer. era a minha loja. Eu sei, Sim. mas acontece que Eu daí não ia as deixar pessoas ruim. esperam que tu faça. Ninguém se mexe. Isso numa acontece muito sociedade, comigo. Os dois não vibram na mesma Exatamente. intensidade, né? Então sempre tem um que toma mais atitudes e que acaba ficando mais sobrecarregado. Para as minhas conhecidas, parece que eu sou o Google, sabe? Porque todo mundo vem me perguntar. Precisa de cortina? Não vou passar mais. Porque É isso aí. sempre acontece uma coisa. Se a pessoa não fica satisfeita, tem ela a reclama pra ti. cara culpa é de dela, pau Lili. e a falta de delicadeza de vir falar, entendeu? bem Eu isso. acho assim, quando alguém me indica uma coisa e eu não gosto, fico na minha, vou aguentar, porque cada caso é um Claro. caso. É a Claro. mesma coisa quando a gente indica restaurante, que também não me indica. Não indico mais. Porque também. dá o azar da pessoa ir justamente o dia que não tá o cozinheiro ou pedir um prato que não é aquele O melhor. forte. E daí tu sai ruim pro resto da Sai vida, a ruim né? pro resto da vida, entendeu? E sempre eu sou o Google. Eu pareço aquela assim, resolve. Não, eu tô é que agora, tem esse sempre ano eu tô resposta fazendo. pra Eu disse, tudo. eu vou entrar esse ano assim, não passo mais informação. Acabou, cada um procure o seu. Afinal de contas, Não seja má, Lili! claro que eu tô generalizando, né? Mas Emprestou, tem pessoas que não dá pra gente passar. Porque no fim tu fica numa saia justa, super desconfortável. Sim, horrível. O que tu vai fazer? Mas vocês sabem que isso acontecia muito para mim no programa. Porque quando o programa ele era naquela época que a gente fazia muitas indicações de lojas, de fábricas, de serviços, quando dava alguma coisa errada, A culpa era tua. o telespectador reclamava para mim. Na época mandava e-mail, depois reclamava para mim. Porque o fulano, como se eu tivesse que resolver. Ou o próprio cliente também. Não, o cliente anunciou, tu verifica se o produto é bom, se tem a ver com... Daí tu coloca. Agora, a responsabilidade da venda não é tua. Claro que não. A responsabilidade da venda é levar a minha responsabilidade é levar informação. o cliente até O lá. importante é tu dar o informação. aval de O que é uma cliente pessoa chega na idônea. porta. Não, o importante é tu dar o aval. Eles são idôneos, né? Um produto de qualidade. Claro. Ponto. Pra mim Agora, funcionou. Agora não sei Não, pra mas eu ti. te pergunto pra uma mim também. coisa, Pedro, assim, ó. Tu faz uma propaganda comigo. A minha obrigação é que o cliente vá até a tua porta. Sim. Dali pra dentro, O problema a é teu, responsabilidade é tua. Mas é que daí as Se pessoas- tu vai dar um bom atendimento, Mas as pessoas não têm noção. Quem faz esse tipo de reclamação direto, né? mas fazem muito. Aí mas esses daí a aí gente tem tem que noção. demitir. Aquela história de demitir o Demitir cliente, cliente. demitir o amigo, que Mas não tu vale sabe? a pena. Eu passei por uma situação ano passado, assim, que eu sou uma pessoa que eu mantenho o estoque sempre alto. Sim. Porque eu tenho um giro muito grande na clínica. Então, todo mundo sabe que eu tenho estoque alto, porque eu não tenho, né? E me pedem medicamento emprestado. Me pedem medicamento emprestado. Eu tô, Que roubado. Não, normalmente as pessoas te devolvem. Chegou um dia em que eu precisei. Eu fiz uma campanha, eu não esperava que ele, né? Que é dar aquele Eu retorno. precisei. Saiu com a mão sequinha. Sabe quem me emprestou? Sabe quem me emprestou? Uma pessoa que nunca me emprestei nada, que eu nunca, nem conhecia. Mas é sempre assim. Vocês acreditam? A pessoa teve, até hoje eu agradeço, virou meu amigo, né? Me mandou o medicamento via Sedex lá de Passo Fundo. Olha só. É. E é o pessoal que eu sempre emprestei medicamento, não me emprestaram um produto.
Aí eu disse assim, o estoque agora é meu. Isso aí. Então, se É o muito produto ruim não a gente atende. ter que endurecer, né? É muito ruim, mas muitas vezes é necessário, né? A gente vai continuar falando desse assunto em seguidinha do break comercial, então não sai daí. Oi, eu sou a Karen, farmacêutica da Matéria Pura Farmácia Magistral. Hoje vim conversar com vocês um pouquinho sobre o desodorante. Muita gente me pede, vocês fazem desodorante sem alumínio? Sim, a Matéria Pura faz. E por que sem alumínio? O alumínio, quando se acumula no nosso organismo, ele traz uma série de malefícios. E a grande maioria dos desodorantes contém esse alumínio. Mas a Matéria Pura desenvolveu para você 2 tipos, o roll-on e o stick. Assim, você consegue usar. Qual a diferença deles? Você tem que reaplicar mais vezes ao dia, por não ter o alumínio, que é o que segura mais quando a gente precisa. Mas ele funciona, é feito com óleos essenciais e pode ser usado até em criança, você sabia? Por isso, procure a Matéria Pura. Uma de nossas farmacêuticas pode lhe ajudar. Em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo 2009, e em Carlos Barbosa, na Rio Branco 96. Ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou pela rede social. Espero vocês! Hora de Dr. Quiven aqui comigo e hoje nós vamos falar da temida, daquela que incomoda, que é a gordurinha nas costas e que nem sempre a gente consegue resolver com a academia. É verdade. É uma mistura de flacidez e gordura localizada nas costas, que vai aumentando com o tempo. Tá? Então, assim, à medida que a pessoa vai vivendo, ela é uma região que vai acumulando. Tá? Na mulher, como ela usa muitas vezes roupas mais cavadas nas costas, uma regata que aparece, Sim, aparece. Na hora do biquíni, ela tem a parte de trás do biquíni marca ali. Então, assim, tem muitas mulheres que odeiam essa região, porque qualquer roupa, qualquer biquíni vai marcar ali. Tá? Então, isso acaba... Tem mulheres que sofrem a ponto de mudar o seu jeito de vestir por causa da gordurinha e da flacidez nas costas. Exatamente. Tá? Então, assim, é uma região, vai depender, obviamente, do grau. Tá? Uma pequena gordurinha localizada, a gente pode fazer uma mini lipo daquela região do sutiã e resolve. Tá? Pacientes mais jovens, resolve tranquilamente. Tá? Aquela pessoa que já emagreceu bastante ou que tem uma tendência a ter uma flacidez maior, a gente, além da lipoaspiração que a gente vai fazer para tirar o restinho de gordura que tem, um dos tratamentos que se faz bastante é associar alguma coisa logo após a lipoaspiração, durante a cirurgia, para retrair um pouquinho mais aquela pele. Tá? O Renovium é uma das coisas que a gente utiliza. Ele é um aparelhinho que entra, é o formato de cânula também. A gente entra pelo mesmo furinho do cano da lipoaspiração e ele dispara, né, um calor que acaba fazendo aquela pele retrair. Quando a flacidez precisa ou quando a gente nota que aquela pele não tem condição de responder muito, a gente pode associar o Renovium, o Orgoplasma, com o Morpheus. Claro. A gente faz muito na região ali das costas também. Tem um resultado ainda melhor. Tá? E naqueles casos assim, onde a pessoa já fez tudo o que tinha para fazer, já não está, às vezes, tão preocupada com uma presença de uma cicatriz ali na região do biquíni, o último procedimento, assim, quando realmente mais nada funcionou, a gente pode tirar a pele na região das costas. A cicatriz fica bem na marquinha do biquíni, do sutiã, e a gente remove, tá? Daí é uma a pele das costas. É uma solução mais radical, mais definitiva, que para algumas pessoas, às vezes a pessoa já tem uma cicatriz de mama que avançou um pouquinho para o lado, a gente avançando um pouquinho mais, a gente consegue remover uma quantidade de pele grande ali e aí resolve de uma maneira definitiva também. E a gente mostra para o paciente tudo que ela né, onde fica a cicatriz, como é que é a cirurgia, a recuperação é boa, aí ela define, dependendo do problema, mas essa é uma solução que não é tão realizada, porque normalmente a gente consegue bons resultados com procedimentos menores. Isso aí, semana que vem, mais Dr. Quiven para vocês. Estamos de volta e hoje falando de uma mão lavar a outra. Será que sempre a gente tem o retorno que a gente espera? Gente, assim, ó, a gente pode sair na rua e perguntar para qualquer pessoa, todo mundo vai ter uma história para contar, não é? E é impressionante como as pessoas, muitas vezes, elas estão ali do teu lado por conveniência, não é? Porque elas estão tirando alguma coisa de ti, porque tu tá dando muito mais do que deveria ou do que tu recebe.
né? Eu acho que pelo menos para mim, funcionou assim, ó. Eu tenho na minha cabeça, eu dou na medida que recebo. É isso aí. Daí eu não me sinto Nem culpada. mais nem menos. Nem né? mais. Mas isso que é o legal, porque às vezes não é por mal. Por exemplo, a gente já falou disso em um outro episódio, né? Algo parecido assim, da gente saber o limite, né? Sim. Então, por exemplo, eu só faço o que me pedem. Se não me pedem, é muito difícil. Assim, a menos que é uma pessoa muito querida, muito próxima, que tu vê que não tá pedindo, daí vai lá e, né? E oferece. Sim, mas é Oferece. espontâneo, uma coisa que Mas tu faria. é mais espontâneo, não é uma regra. É. Mas tu entende? aprendeu isso cedo, Pedro. Aprendi isso cedo porque eu tive poucas experiências muito complicadas. E que tem coisa que eu tô até hoje me arrastando aí, rezando pra gente sair da minha vida e meu Deus, olha, então assim, e gente que eu dei demais. Claro. E aí tomei, daí na minha hora ali do vamos ver, foi um horror. Mas a gente aprende na convivência. Eu aprendi muito quando eu comecei a me relacionar com meu marido atual. É porque eles, como uma família alemã, bem tradicional, eles não têm essa preocupação que os italianos, que é o meu caso, que é cuidar do outro, não sei o quê. Servir o outro. Servir o outro. E eu comecei a observar, eu aprendi muito, sabe? Interessante, não é por mal, é simplesmente uma coisa assim, econômica. cultural isso, cultura. Eles são e econômica, de se economizar, sabe? E eu fiquei vendo, eu digo, eles se tratam bem, sabe? São pessoas que cuidam de si, em primeiro lugar. E eu digo, eu aprendi muito. Nesses 20 anos que a gente está junto, eu aprendi muito, mudei muito, vendo como eles são como família. Sabe? E passei a fazer essa coisa assim com a Que minha as pessoas família. de origem italiana e de origem libanesa, que é a minha, a gente é muito parecido em algumas coisas, assim, não é? A gente fala muito alto, gesticula. muito expansivo, gesticula. Todo mundo é amigo. Todo mundo é amigo, sai dando a Riso torta fácil, e a direita né? para todo mundo. Mas é assim. É uma questão cultural, cultural, né? cultural, é. Eu também casei com um marido alemão e aprendi também muito com A ele. gente aprende. Acho que o alemão é um extremo nesse sentido e acho que tem que chegar no meio termo, né? Mas eu já tomei muito na cabeça com esse negócio de lavar a mão do outro e quando chegar a minha vez, parece assim que A bacia furou. Parece que as pessoas evaporam. Sim. Assim, ó. Ai, não tenho tempo, tô trabalhando demais. Eu, graças a Deus, nunca tive isso com família, assim, porque como eu não tenho irmãos, no caso, minha família é o Sim. Iago e os meus pais, e os pais do Iago, né? Então, era isso, quando Mas meus nem com avós... primos. Eu não falo com meus primos, nem com os meus tá, tios, tu a não gente... tinha conversa Não, com nós... primos. Não, eu tive, só que são pessoas que eu sempre tive muito Tem atrito. relacionamento. A gente teve muito atritos. Hoje eu tô voltando a falar com algumas pessoas, então assim, mas durante um período eu nunca fui, por exemplo, aquele sobrinho, tava até comentando isso com o Iago, nunca fui aquele sobrinho ou aquele primo que os tios pegavam e passeavam junto, que os primos brincavam, levavam pra brincar. Eu nunca tive isso com a minha família. Hoje eu tô voltando a ter um pouco mais essa relação com alguns tios, alguma coisa, algo que hoje está sendo, só que ela é bem assim, ó, é tudo na medida. Vai um pouco, vem um pouco. Vai um pouco, vem um pouco. Dá na medida que Porque recebe. eu fico com o pé atrás. Porque durante muitas vezes eu já tive atritos bem complicados. São pessoas que eu estou voltando a aprender a confiar. Então, é muito bom a gente poder lidar isso assim, tu vai indo sempre com o pé atrás. E aí tu te surpreende com as coisas boas. Porque as pessoas mudam, né? Eu achava que as pessoas não mudavam, mas eu Não, vejo elas mudam. que... Eu não sei se bem se mudança é a palavra... Amadurecimento, talvez. Eu até acho que é. Eu acho que elas conduzem as relações de maneiras Eu diferentes. até acho que né? porque eu vou te dizer assim, ó, quando tu passa por determinados eventos que te impactam, tipo uma doença, um problema financeiro, sempre tu muda depois disso. É impossível A tua tu não percepção mudar é depois outra. disso. É difícil? Claro. Difícil. E tu acaba, consequentemente, mudando as tuas atitudes. Então, aquela pessoa que tu era há 10, 15 anos atrás, com o que tu passasse hoje, com certeza tu é uma pessoa diferente. Ah, sim. É impossível tu não mudar. E quem não muda daí E o fica muito nosso parado no entorno tempo. acaba mudando
também. Claro. Entendeu? Porque, claro. Tudo um reflexo das nossas Mas atitudes. sem dúvida. Agora, o que eu fico me perguntando e que eu acho que você que está nos assistindo e que está se identificando com esse assunto, de dar a mais e na hora de tu receber, tu não ter, não é? Muitas vezes, a gente também que é disponível demais. Era meu caso. Será que aquela pessoa pediu tudo aquilo? Mas é a história então, por que de dar que só ela o que tem a pede? obrigação de lavar a tua mão quando tu quer? Claro que é feio, a gente fala de uma maneira Grosseira, generalizada e grosseira. Uma mão lava a outra e depois, quando eu fui, a água não tinha mais. Mas será que aquela pessoa queria tudo aquilo? Se ela não te pediu, por que ela está te devendo alguma Mas é a coisa? história do compasso, por exemplo, quando isso nos relacionamentos afetivos é muito comum em casos de traição. Normalmente quem trai é porque recebe demais. E aí dá um descompasso. Isso é meio que um fato. Tanto é que é muito comum naquele papo assim de quando tem uma pessoa traída, né? Diz, porque eu fiz tudo pra ele. Porque eu Aí o dei de E ele te tudo. pediu? Eu fiz tudo. E aí, assim, daí tá explicado. Tu fez tudo, tu fez mais do que ele precisava. Às vezes a pessoa se sente inferiorizada. Justamente por isso, por essa E aí disponibilidade. dentro de si tem uma crença de não merecimento, aqueles papos assim, sabe? Já tem um bloqueiozinho mental de alguma coisa. E aí na hora do vamos ver, não tem culhão e aí vai lá, acha uma chonga Disponível ali, sem que não vai dar nada e não vai esperar nada em troca, que é só dar uns beijinhos ali e se gruda. Antes de a gente se sentir injustiçado, fazer uma avaliação. Até que ponto a pessoa te solicitou aquilo ou tu fez porque tu quis? Se tu fez porque tu quis, tu tem que fazer sem esperar nada em troca. Porque as pessoas são diferentes. Lógico. Ninguém é igual. Né? Mas a gente vai para um break comercial, já volta, então não sai daí. Hora de Menina dos Olhos aqui conosco e também Essência Studio, uma excelente novidade para vocês, trazida pela Soninha, porque a Essência agora também é Menina dos Olhos, não é? Faz parte do grupo de vocês, não é, Soninha? Essa aqui é a Aninha, gente, a Aninha, que entre todas as coisas que o estúdio Essência faz, a Aninha dá aula de dança de anos 80, é isso, Aninha? Exatamente. Eu já amei isso, porque a gente volta do ano novo, do final do ano, louca para fazer um exercício, não quer fazer musculação, aeróbica, e numa dança tu faz tudo, não é? Exatamente. Vem se divertir, vem aprender passos, vem ter aquele senso de comunidade e ainda fazer amizades, né? Não, e sabe que tá super em alta, a gente sabe, não é? Essas festas de anos 80, onde mulheres mais maduras, que é um grupo muito grande, que tá sozinho, que é dona da sua vida, que quer se divertir, que é em lugares bacanas, não é? Hoje tem muitos lugares que focam muito nisso, não é? Que é tipo aquelas reuniões dançantes que estão de garagem. trazendo de volta, não é? Exatamente. E a gente não quer fazer feio. Exatamente. Não é? Ainda mais se for para arrumar um namorado, coisa parecida. A gente quer ir com tudo em cima, não é? E a Estúdio Essência possibilita isso junto com a Menina dos Olhos. Exatamente. Como é que funciona essa parceria de vocês? Assim, a gente tem um centro de bem-estar, né, que é a clínica que as pessoas já Claro. conhecem, e nós tínhamos 2 unidades, né? Daí a gente veio com a proposta de auxiliar o nosso cliente na reconstrução de massa magra, no alívio de dores, né? Que hoje tem muitas dores, muita contratura. E como a Ana oferecia esse trabalho, e eu já era aluna dela de dança, a gente sentou aí e cachorana. O universo fez que assim. útil ou agradável. Outra, não é? As minhas clientes estão encantadas, Que né? bacana, E aí Soninha. a gente formulou essa parceria assim, pensando mesmo na saúde, na diversão, no bem-estar, né? E com o tempo a gente Num quer ambiente agregar super muito mais saudável, não é? Que isso que é Exato. importante. E seguro. Onde tu vai, tu pode fazer amizades. Eu sei, gente, que o Essência Studio também oferece outras coisas, mas a gente vai falar delas no programa da próxima semana. Mas você já pode se informar entrando no Insta do Estúdio Essência, no Insta da Menina dos Olhos, porque ali a gente encontra assim, um serviço completo.
para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e também para o bem-estar emocional. Meninas, foi um super prazer. Aninha, adorei te ter aqui. Muito obrigada. Muitas vezes, tá? E a gente volta com Menina dos Olhos e Estúdio Essência semana que vem. É hora de liberar com Lene Mostardeiro aqui no Feminíssima. Início de ano, Lene, é a hora de fazer mudar a energia da circular, casa. não Sim. é? A gente vê aquilo que não tem mais nada a ver conosco, porque à medida que a gente vai mudando, é impressionante como a gente também quer mudar a casa. Tu já Sim, cada ano que percebesse passa, isso? e é muito bom e é um processo muito fácil É. de fazer. A gente entra nas residências, precifica, arruma, manda os convites e acompanha a venda até o final. E a pessoa não Vocês se importa. acreditam que se existe uma mudança, um falecimento de alguém, e a gente quer dar a casa inteirinha para a Lene desapegar, ela vende desde Novelo de lã do novelo de lã até o lustre de cristal. até o lustre de cristal. Sim, E sem vende, escala. gente, vende tudo. Para vocês terem uma ideia, a Lene fez uma liberação numa casa aqui na Bela Vista, vendeu até os marcos das portas. Os degraus da escada. Os degraus da escada também, não? E as folhagens do jardim da casa. Então, se você quer desapegar, fala com a Lene Mostardeiro, porque ela entende do assunto e não tem trabalho nenhum, né, Lene? Não, E não se preocupe com e nada. outra É tudo muito coisa, discreto. tu não paga nada na hora, é só depois que vender tudo, paga o percentual. Sim. Tem melhor? Não tem, né? Pra todo Vocês mundo ficar vão, montam, trabalham, arrumam tudo, recebem, vendem e a E fica pessoa todo só mundo entra feliz. com tudo vazio. É isso Fica aí. todo mundo feliz. Estamos de volta e hoje falando sobre uma mão lava a outra. E quando chega a sua vez, será que a sua é lavada também? Pois é, gente, a gente estava falando de fazer essa avaliação, não é? E essa... Mas eu Análise. acho, Carmen, assim, acho que assim, a gente tem que avaliar, se nos pediram, mas eu acho que tem que ter, as pessoas têm que ter, eu tenho muita consciência de gratidão, sabe? a gratidão é Então, uma coisa assim, ó, muito importante. eu acho tudo bem que a gente permite, mas assim, ó, por favor, ninguém aqui é Madre Teresa de Calcutá. Eu acho assim, ó, pô, tu ajudou, tu espera um mínimo de reconhecimento, tu espera um mínimo de gratidão. A pessoa pode até não fazer por ti, mas assim, ó, tu saber que aquela respeito. sabe, Eu também acho. de respeito, Entendeu? assim, É. sabe? Porque tem muita gente sem vergonha, sim. Com Sabe? certeza. Tem muita Tem. gente usurpadora, sim. Sabe? Infelizmente, eu aprendi no tranco. Sabe? Essas amizades de via única, essas coisas de emprestar para quem não te socorre, isso eu aprendi. Mas eu sou uma pessoa assim, o que tu fizer para mim, eu vou ser grata pro resto da minha vida, mesmo que eu não possa te retribuir à altura. Mas eu sou vou assim ser. também, Ah, eu sabe? Eu vou também. te retribuir à altura. Porque- Porque eu acho que falta muito espírito de gratidão nas pessoas, Com sabe? certeza. Porque as pessoas estão muito assim, ó, tudo vem a mim, vem a mim, vem a mim. E na hora de tu retribuir aquilo que tu recebe, aí tu te faz de sonso. Não é comigo, sabe? Tem E gente as que tem pessoas preguiça. fazem isso com as pessoas e fazem isso com o cara lá de cima também. Pedem, na hora que Aham. recebe não É. agradece, né? bem Pois é. isso. Sabe? Eu acho O que... mundo dá voltinhas. Ah, É uma ô, bolinha. capota. Né? É uma Então, bolinha. eu acho que tem muita gente sem noção aí também, sabe? Sabe, Soninha, que assim, quando eu estava vendo esse tema, eu estava me lembrando de uma pessoa que não é do meu círculo familiar, mas que eu considerava como se fosse do meu círculo familiar e que eu tive uma relação de muitos anos. Muitos anos, quando eu falo, é mais de 20 anos. Nossa. É muita coisa, É uma não vida. é? É uma vida e tu jamais vai esperar que uma pessoa, tu sempre acha que é recíproco, né? Ainda mais uma amizade antiga. Uma amizade não é nem, muito não é antiga. nem sobre ser recíproco, desculpa te cortar, é sobre ser... É orgânico. Sim, é, Quando é uma claro. amizade, acaba sendo uma simbiose, assim, tu vai Claro. fazendo uma coisa, o outro vai te ajudando, aí tu tá Faz surfando parte aquela do- onda. Né? Então, nesse período de 20 anos, essa pessoa estava querendo ser autônoma, estava entrando no mercado de trabalho. Eu ajudei essa pessoa assim como se fosse para mim, como se eu estivesse ajudando um Pega filho. pela mão. Porque não tem ninguém mais que tu ajude do que um filho, né? E peguei pela mão, mas ajudei em todos os sentidos, né? E passados esse tempo, num período que eu precisava dessa pessoa,
essa pessoa não estava ali para mim, conscientemente. E daí eu me dei conta de que todos aqueles anos que eu achava que era uma amizade, que era um entrosamento bilateral, eu vi que era só da minha parte, porque era sempre eu que alimentava. Era eu que estava alimentando, né? Não tenho raiva nem nada, mas Só não quer mais pra ti. não quero mais para mim. E eu vi que essa pessoa não estava para mim ali, na hora que eu precisei realmente, né? E eu falei, tentei até colocar ela com os pés no chão e ela achou que não precisava, E tu ainda estava reclamando, né? que eu ainda estava reclamando. Só matando. Então, assim, ó, conscientemente eu pensei, bom, eu não quero essa raiva para mim, porque eu não guardo raiva de nada, porque eu é que não quero ficar doente, Exatamente. né? Mas eu não quero mais essa pessoa na minha vida. E não foi muito fácil cortar um relacionamento de tantos anos, porque se tu tem um relacionamento com uma pessoa há tanto tempo, existe afeto, além de ajuda, existe uma série de coisas, Sim. não é? Que tu também confidencia. Mas aposto que era só do teu lado. Cheguei à conclusão que era só do meu E lado. daí essa pessoa, é fácil cortar relacionamento assim, porque quem vai ficar sentindo é tu, a outra pessoa não E vai essa sentir. pessoa, até hoje, Não sente. quando ela encontra a minha irmã, porque são pessoas que Próximas, se conhecem, sim. e a Carmen, como é que vai? Que tá sumida. Como é que tá a Carmen? Ela acha que não fez nada. Ela acha que fui eu que Mas esse é o grande problema do ingrato. Ele acha que não fez nada. E o pior é que ele realmente acha. Ele acha Eu que acho não que é fez isso. nada. É. Exatamente. Mas não ele deixa acha, de ser uma psicopatia. sabe? O Entendeu? problema- Não tem, a pessoa não sente aquilo. Para ela, ela fez o certo. Exatamente. Na cabeça dele tá tudo certo, Tá tudo certo. sabe? É a gente que tem que aprender a desligar desse tipo de gente. E não espera, porque ela não vai sentir. É, nenhum. tem isso mesmo. Mas eu queria ter a tua facilidade de cortar as pessoas Eu da até, vida, assim, eu vou sabe? te dizer que eu às Por vezes quê? me culpo com essa facilidade. Não, mas Sabe, olha, Lili? Eu fico Não, meio assim, Eu acho que isso é inteligência emocional. sei lá, eu às Com vezes fico me certeza. culpando, eu digo, ai meu Deus, será que Eu eu, também sou queria, tão eu tô com fria para esse soninha. ponto, sabe? sabe, tu é famosa lá na clínica, né? Eu digo assim, eu queria receber a Lili. Eu queria receber a Lili. Porque às vezes tu precisa, sabe, ter Agora, esse então, eu queria autorrespeito. receber Isso é a Lili. autorrespeito. Eu Isso queria é receber a autorrespeito. Lili. É autorrespeito. O que ela tem é autorrespeito que às vezes a gente esquece no bolso. Com certeza. É verdade. Auto-amor, né? Porque a É. gente se abandona. Se abandona. A e gente às se vezes, assim, abandona e vai, por eu isso que a passo gente por uma assim, sofre. mas por que eu Olha, não recebo Agora a tu Lili? sabe, essa coisa é verdade. Estava conversando ontem com uma amiga minha que vai fazer uma viagem, tudo e vai fazer uma parte com uma de primeira classe. Uma vez na vida, né? Eu digo, por que uma vez na vida? Que seja daqui para frente. Claro. É isso aí. Exato. Eu disse, por quê? Eu digo que tu merece, todos nós merecemos, trabalhamos para ainda andar em first class, minha filha. Então, É isso aí, first class. não é uma vez na vida, daqui pra frente que se Sempre repita, assim, entendeu? né? Porque as Tu pessoas sabe têm que eu mania tenho de se amigo- desculpar com essa história, entendeu? De que tu tá fazendo um negócio legal Pra ti mesmo. e os outros, o que é isso? Sabe que eu tenho Tu pode fazer, vai fazer. Um grande amigo meu, um amigão, assim, ó, meu melhor amigo mora em Curitiba. E ele é gente boa pra caramba, médico, assim, um puta profissional e um guri que, assim, ó, estudou, trabalha igual um animal e não é à toa que tá prosperando. Entendeu? Graças a Deus. A coisa que eu mais gosto nele é que, assim, ó, às vezes eu abro o WhatsApp, eu abro o Instagram, tá ele uma foto, me manda uma foto do carro novo que ele comprou. Isso é boa. Daí ele diz, tô mandando pra ti porque eu sei que tu vibra junto. É. Aí esses dias eu tava jogando, desses dias ele me ligou, ele, joga um tarô pra mim aí, me dá uma mão, não sei o que. Ele pegava, joguei um tarô, daí eu disse, tá... E daí, o tarô dele lindo, só coisa boa, sabe? Eu olhava assim, eu falava, Deus, gente... Aí eu começava a procurar até Parece que alguma é pra coisa... gente, né? Eu começava até a procurar alguma coisa errada, assim, pra dizer, não, que daqui a pouco tem que ter algum alerta, não é possível. E não tinha, era só coisa boa. Daí ele disse, olha, eu vou expandir minha clínica, não sei o que, eu vou fazer, se tudo der errado, eu vou cobrar de ti. Então, e a questão é que eu curto muito ser esse amigo que vibra. Eu também. Sabe, Eu que também acho recebe bem bom. mensagem, que as pessoas contam, as pessoas me contam as vitórias que elas sabem que eu vibro. Mas não é bom? Mas eu é fico bom. feliz pelos outros. Eu Porque eu acho que fico quem feliz. não vibra é uma pessoa que está infeliz com a própria vida. Né? Tem que ter algum pensa, recalque, alguma coisa. A pessoa que está de bem com a vida, que está de bem com aquilo que ela é, ela não precisa invejar o outro. É verdade. Isso aí.
Ela Eu pode também torcer acho. pelo outro, né? Mas não consegue. Tem gente que não consegue. Tem não gente tem, que não não tem esse consegue. entendimento. Show, longe de mim. Vão, né? Nós vamos para um break comercial, já voltamos, não sai daí. Há mais de 32 anos, a Viva Vida transforma momentos ao ar livre em memórias inesquecíveis. Com nossos sombrelones e acessórios para piscina, seu espaço de lazer ganha conforto, estilo e diversão. Cada detalhe é pensado para criar um ambiente perfeito, onde a família e os amigos se reúnem para aproveitar o melhor da vida. Viva a vida, porque lazer é sinônimo de bons momentos e boas companhias. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma Bergère como ninguém. Então, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Estamos de volta e hoje falando sobre uma mão lava a outra. Quando chega a sua vez, a água já secou? Pois é, gente. E quando aquela pessoa que fez alguma coisa, mas tu não te sente na obrigação de fazer nada por ela, por motivos, sei lá quais, e ela vem te cobrar. Eu mando a merda. Eu também. Eu não deixo Concordo ninguém me cobrar. Eu não deixo Ela ninguém vem me te cobrar, eu vou no mas meio. eu fiz isso por ti. Não pedi, Porque eu lá digo na cara. atrás, lá 500 anos atrás eu fiz isso e agora tu não tá fazendo por mim. E eu Ah, pergunto Que quanto acham que tu custa. tem uma dívida eterna. eu Eu dou no pergunto quanto meião. custa. Quanto custa? Eu pago. Sabe quando a pessoa tem essa cara de pau Boa comigo? ideia. Eu Boa vou ideia. ideia. Quanto É custou? verdade. Me diz aí o valor que eu boto na comanda, sabe? Porque eu acho que Eu quando a acho pessoa ridículo tem uma pessoa essa fazer cara isso. de pau de te cobrar um negócio desse, tu tem que perguntar o preço. Porque tem aquela pessoa que tu não pede nada, mas ela tá fazendo, daqui a pouco ela vem e te pede um favor, tu tá impossibilitado de fazer. Bom, se não Qualquer entender. negativa tua, ela já vem cobrar. Olha, eu vou dizer que assim, eu tenho consciência minha com Deus e com o universo de uma maneira geral de saber colher tudo que eu planto. Sim. Então, tudo eu faço milimétrico. Eu tento fazer o mais planejado possível, porque eu sei exato, cravadinho que ali na frente vai dar ruim. Entendeu? Às vezes, quando pisa na bola aqui, eu sei que eu vou colher errado ali. Então, eu tomo muito cuidado. E é óbvio que eu não vou ser grosseiro com ninguém. Claro. Entendeu? Mas assim, tem vezes que a pessoa faz umas coisas porque quer, gente que eu não considero, que acha que tá fazendo uma grande coisa e que já vieram me cobrar diversas vezes. Eu falo, não, nem me liguei, não fiz porque eu não estava afim, não. Eu falo. Eu acho que não tem que... Né? Ou Que cobrar ficar até pirando. atitudes. Aquela vez que tu precisou, ou que tu tava na pior, eu fui lá, fiz e agora nada. Eu odeio gente desse tipo, sabe? Eu acho que quem faz porque quer. tu tá fazendo, faz e não espera. E deu. Tá? E eu agradeço muito todos que fizeram por mim. Agora, eu não me sinto usurpada de energia nem nada, porque as coisas que eu fiz para minha família ou por amigos, eu fiz com prazer de fazer. Sem Não esperar tem nada em Sem troca. esperar nada. Fiz porque eu estava me dando prazer. Então, eu não me sinto, assim, traída, vamos dizer assim, sabe? Porque quando eu vi que não tinha, da minha família, as pessoas que eu vi que não me davam retorno, parei de fazer. Ponto.
Foi uma atitude. Quem estava fazendo era eu, porque de Exatamente. livre, espontânea vontade, entendeu? Claro. Então deu. Agora, pessoas assim, que supostamente amigas, que eu também não tenho, eu sou muito ermitona mesmo, sabe? Então eu não tenho muito essa função com pessoas assim, exceto quem me ajudou profissionalmente quando eu comecei. Sou grata até hoje, porque eu tive muita gente que me deu a mão. Graças a também. Deus. Confiaram E em assim, mim, porque isso é uma questão de eu confiança, tive muita né? gente que deu a mão também. Me deram uma E eu mão. tenho é muita gente gente que, que eu meu Deus. sei que se eu precisar de qualquer coisa, eu tenho para onde voltar. Claro. Sabe? As portas que eu deixei abertas, assim, É verdade. sabe? Porque é tão difícil, Dá uma né? tranquilidade na vida da gente. Sabe que eu tenho a melhor amiga da minha mãe, eu considero que é uma segunda mãe pra mim, assim, né? Agora ela até tá viajando, enfim, tá lá visitando o filho dela e tal. Mas foi uma pessoa que, assim, diversas vezes que eu precisei de ajuda de uma maneira que a minha mãe não me ajudou, ela foi lá e me ajudou. Sim. E deu no meio da minha mãe depois também. E disse, tu te orienta aí, porque, sabe? E ela precisou. Ela teve um tratamento de câncer ano passado, porrada. E todas as vezes, assim, que tinha que fazer químio, coisa, né? Que tinha que dar uma mão, eu parava o que eu tava fazendo e ia ajudar. Entende? Esse Justamente realmente acho foi que uma mão lava a outra. E porque eu amo. né? Eu acho que é uma questão de que ama, porque quando a amor. gente sabe pra onde a gente tem, onde nós podemos voltar é por amor. É por amor, com certeza. Entende? É verdade. puro amor, não é. Então, assim, é tipo aquela história de casa de mãe, sempre tem a tua cama, sabe? Aquela coisa, tem gente que é assim, né? Tem gente que é a casa de mãe. Certeza. E é puro amor, é puro amor. Eu até hoje gosto de casa de mãe, eu adoro. Eu também. Eu também. Eu adoro, né? As comidinhas. Às vezes nem eram tão boas assim, né? Mas a a memória, situação. a situação, tudo que está em volta, né? Tu te sentir em casa, né, com alguém. E tem uma coisa muito de ao contrário, que até assim, ó. Eu tenho uma amiga, não sei se vocês têm uma amiga assim, mas eu tenho uma amiga que se ela vai dar um presente pro Pedro, o Pedro gosta de bolsa, ela vai te dar a melhor bolsa do mercado, mas para ela compra do camelô. Entendi. O que é isso, gente? É um grau de merecimento. É a história do copo de requeijão, né? Que tu toma em casa um copo de requeijão e guarda Né? Guarda o pra cristal. Eu visita. acho que isso a pessoa não se valoriza. Isso é uma mão lava a outra ao contrário, né? Eu acho que isso é tu não te valorizar, né? Tu não te valorizar, tu não te priorizar. Porque como é que tu vai fazer para os outros aquilo que tu não faz para ti? E esse é o tipo de pessoa que acaba sendo explorada depois, né? Com certeza. bastante. Essa pessoa acaba esgotada. Ela E acaba doente. esgotada. Doente. Porque ela só dá para o outro. Mas ela dá para o outro por quê? O que tem por trás disso? Uma carência, medo de rejeição, deve ter um monte de coisa por trás disso, né? Eu ganhei presentes, claro, eu sempre procurei, mas eu ganhei presentes maravilhosos dela, que eu não ganhava de mim mesmo. Entende? Sim. Sabe assim, tipo assim, ela sabia que eu gostava, por exemplo, de um chocolate, ela me trazia o melhor chocolate, sabe? E aí, às vezes, eu chegava na casa dela, assim, ela tava comendo, tipo, Nescau de segunda linha, assim, sabe? Coisa de segunda. Mas por quê? Mas não era o paladar dela? Porque às vezes a gente tem, né? De repente. Não, mas tem gente que se tem... doa demais. Tem pessoas, a gente vê muita gente Muita que gente. se doa, que abre mão da própria vida para... Mas daí eu acho meio doença isso, né? Vamos se tratar, porque... Mas é a mão lavar a outra ao contrário. Não posso. tem a história... A gente não consegue entender, não é? O que leva uma pessoa A se maltratar dessa forma, entendeu? Tu sabe que nós, quando fui criada, minha mãe, quando nascia, minha mãe já tinha uma pessoa que trabalhava com ela, que veio do interior para trabalhar na casa da minha mãe. Ficou mais de 20 anos na casa da minha mãe, então nos criou. E ela recebia o salário, ela, ao invés de gastar com ela, minha mãe ficava brava, ela comprava coisas para nós, para as crianças. Ela gastava todo o salário dela com coisa para vocês. Ela gostava, daí é uma coisa incondicional. Afeta os filhos, né? É uma doação demais, né? E não tá certo. Alguma coisa tá errada nesse caminho, né? Porque, claro, a gente diz, como o Pedro disse, querida, a gente vê isso como um afeto. De vez em quando, tudo bem, mas sempre. Tu não precisa de nada. Tu que também não tem necessidade. É que assim, também tem uma coisa. Antigamente tinha essa coisa era muito comum, né? Retira o antigamente. Mas
chamando de antiga. Não, eu tô dizendo até eu, gente, eu quando eu era menor, Obrigada, né? Pedro. Não, mas eu digo, tu vai entender. Eu vou começar a falar Ai, da gente, dominação. ó, elas não deixam eu falar, né? Elas me crucificam. Vou desligar a água, vai acabar a água. Não, mas falando sério, antigamente tinha essa coisa muito que eu vejo que os meus pais, avós e tudo, que no caso os teus pais, né, traziam gente do interior. Às vezes uma pessoa que precisava de um apoio. Só que hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia tem coisas que antigamente eram muito interessantes, mas que hoje não... Claro, Não faz mais são sentido, mais né? válidas. Né? Mas por exemplo... A vida mudou. A vida mudou, mas eu vejo que assim, nós temos uma grande amiga que a minha avó meio que adotou ela, assim, pegou para criar, como diziam, né? Quando ela tinha uns 13 anos, mais ou menos. E ficou até agora, faz uns 2 ou 3 anos que ela não tá mais com a família, assim, né? Aí tava uma época foi com a minha avó, depois ficou com a minha Dinda, depois ficou lá na praia, ficou coisa. E as filhas dela foram criadas, a gente sempre deu, tipo, junto conosco, assim. Toda a família. Tudo junto. Era tudo junto, assim, e eu acho isso muito legal. Muito Sim, mas legal. ela teve as filhas dela, ela teve os objetivos Ela teve dela, e né? ela não repetiu o Eu me padrão lembro da que na mãe época, dela. Minha mãe falava, tu tem que comprar coisas pra ti, tu tem que guardar o dinheiro pra ti. Às vezes é uma forma de gratidão, assim, da pessoa se sente tão bem, né? Por ter tido uma Tão parte oportunidade. daquilo, Uma né? retribuição, né? Porque às vezes tem gente que não tem oportunidade. Daí acaba tendo uma vida maravilhosa, acaba tendo, né, um bom emprego, uma estabilidade emocional e financeira e quer retribuir. Mas, gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Até semana que vem tem mais. E eu acho que o que a gente tira disso aqui, porque todo ditado existe, porque são Aconteceu situações alguma que coisa. acontecem diariamente, não é? Eu acho que quem está aí do outro lado, se sente injustiçado por ter ajudado demais, por ter estendido a mão demais, ou por se doar demais para alguém. E quando chega a sua vez, a gente espera do outro aquilo que a gente faria. O outro não é nosso, não é? O outro age, eu não sei nem se eu usei a concordância certa, mas o outro é o outro. A gente não pode querer que o outro pense como nós e haja como a gente agiria naquela situação. Então, até para a gente se proteger, eu acho que tu tem que ajudar sem esperar nada em troca. Tu tem que ajudar sem esperar que o outro vá retribuir, porque não é obrigação dele. A gente, quando faz espontaneamente, sem um pedido de ajuda, quando tu faz porque tu é assim, porque teu temperamento é esse, eu acho que tem que fazer sem esperar nada, porque senão a decepção vem. E a decepção vem forte. Quando vem a decepção, vem a tristeza. Quando vem a tristeza, a gente adoece. E aqui o nosso objetivo é a gente tratar desses assuntos que parecem tão banais, mas para que a gente fique saudável, não é? Tanto fisicamente quanto mentalmente. Não é? E uma maneira da gente se manter saudável é a gente se priorizar. Se colocar em primeiro lugar, estar bem para fazer o bem para o outro. Mas não esperar nada em troca, não é, gente? Semana que vem a gente volta. Muito obrigada pela sua companhia e até lá. Bem-vindos a mais uma Hora da Cozinha. Eu sou Carmen Achute e a Hora da Cozinha é aquele espaço que a gente faz aquelas delícias rapidinhas, facílimas, receitas que passam de geração para geração e que causam um grande impacto. E hoje nós vamos aprender a fazer, vocês sabem o quê? Rapadurinha de leite condensado, que todo mundo ama. Gente, isso aqui, cada vez que eu faço,
faz o maior sucesso e ela é muito fácil de fazer. O único segredinho dela está no ponto e ela só vai 2 ingredientes, o leite condensado e açúcar, só. E vocês não têm noção o que fica de deliciosa. Então nós vamos começar a nossa receita. Eu tenho aqui uma lata de leite condensado e a mesma medida de açúcar. Bom, nem preciso dizer que se você quiser fazer o dobro, isso aqui rende mais ou menos um vidro assim de rapadurinhas. Quer fazer o dobro porque vai muito rápido, é só dobrar as quantidades, tá? Mas sempre assim, a mesma medida de açúcar do leite condensado. E depois é só ter paciência e mexer. E mexendo sempre com o fogo meio baixo, não muito, não precisa ser muito, mas tem que mexer sempre. Vocês sabem que eu uso muito quando eu quero dar assim uma lembrança para alguém que eu gosto muito, seja na Páscoa, ou quero dar para alguém, assim, vou ir na casa de alguém, eu faço um vidrinho, claro, todo ele arrumadinho, com um tecidinho na tampa e coloco as rapadurinhas de leite condensado. E vocês não sabem como as pessoas gostam. Uma outra variação para essa rapadurinha é colocar amendoim ou castanha. Também fica super, super gostoso. Amendoim picadinho ou castanha picadinha. Tá? Aqui é ela básica, como todo mundo ama, só com leite condensado. Eu já deixei aqui do lado ó, um prato untado com margarina, pode ser margarina ou manteiga. Eu usei margarina porque eu acho que é mais fácil de espalhar para untar, porque assim que ela fica pronta a gente já tem que botar no prato, então não dá para esperar. Pode ser também na pedra, também é indiferente, mas ela é assim, ó, gente, simplesmente maravilhosa. E é engraçada a reação das pessoas quando elas comem, porque elas dizem assim, mas como é que tu fizesse isso aqui? Como é que foi feita? Quantos ingredientes vão? E realmente são só 2 ingredientes, ela é muito, muito fácil de fazer, mas ela tem aquele gostinho. Deixa eu dizer para vocês assim, se eu me lembro, eu ia muito para o interior quando eu era menina, quando eu era pequena, porque os meus avós são da Serra, eram da Serra, de São Marcos, pertinho de Caxias do Sul, no sul do país, e eu ia muito para lá e tinha um armazém na esquina que vendia essas delícias e vendia uma rapadurinha de doce de leite que me lembra muito essa aqui. E todo mundo ia no armazém só para comprar aquela rapadurinha de doce de leite. Então, as pessoas têm a ideia de que essa rapadurinha também ela é muito complexa para fazer, porque aquela com certeza era aquela rapadurinha que ia bicarbonato de sódio, que tu ficava muito tempo mexendo, eu sei porque a minha mãe fazia. E essa aqui não, só esses 2 ingredientes e ela tem aquele gostinho daquela rapadurinha da nossa infância que eram vendidas nos armazéns da esquina, não é? Então ela é muito deliciosa, ó, ela já está começando a borbulhar. Então essa é a hora que a gente tem que ficar de olho, porque ela não pode queimar e ela não pode ficar muito mole. Então o ponto dela, na realidade, ele é exatamente quando ela muda de cor, quando ela fica aquela cor assim de doce de leite mesmo e começa a desgrudar do fundo da panela. Mas uma coisa tem que fazer, mexer sempre. Gente, esses queimadinhos assim que aparecem, isso faz parte da, ó, aqui ó, que vai desgrudando da panela, não queimou,
tá? Faz parte do açúcar, não é? Então faz parte da receita. Como vocês podem ver, ó, ela já está mudando um pouquinho de cor. Bom, gente, como vocês podem ver, ó, eu coloquei então no meu prato refratário. Já passei a faca para deixar em quadradinhos. Essa aqui, ela não está totalmente sequinha, ó, mas ela já tá pegando a forma. Agora a gente vai provar. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Eu até já tinha deixado umas prontas, ó, na bombonière, porque no caso de não secar a tempo, mas acho que nem vai ser preciso comer essa da bombonière. Essa aqui, ó, tá no ponto. Fica mais uma, porque isso aqui é um vício, ó, ela tá bem quadradinha. Maravilhosa. Então, assim, ó, façam, me digam o que acharam e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!